Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e eu vim aqui apresentar para vocês o meu projeto que se chama Deixa que eu te conto. Para cada vídeo eu faço a leitura de um conto ou de um texto literário, seja de um autor nacional ou internacional, no intuito de compartilhar com vocês essa experiência de leitura e de aproximar a leitura dos seus leitores. Esse projeto ele surgiu em função desse distanciamento social que nós estamos vivenciando em função da pandemia. Pois bem, para o vídeo de hoje eu escolhi um conto de um contista, um escritor brasileiro e gaúcho, que consegue nos seus contos, também a partir do vocabulário muito peculiar, fazer o registro da nossa história, um pouco da nossa cultura, dos nossos costumes, dos nossos festejos, de algumas profissões de uma determinada época do Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que ele faz todo esse registro, é bacana entender que ele atinge algumas temáticas que são universais, que são atinentes, que pertencem a diferentes culturas, como por exemplo o amor, a guerra, a honestidade, a questão da amizade, enfim, alguns dos valores mais caros à humanidade. Então, o conto que eu vou ler para vocês, ele se chama 300 Onças e ele está inserido neste livro aqui, que se chama Contos Gauchescos e o autor de quem eu falo é Simões Lopes Neto. Vamos ao texto? 300 Onças. Eu tropeava nesse tempo de uma feita que viajava de escoteiro com a guaiaca empanzinhada de onças de ouro. Vim varar aqui nesse mesmo passo por me ficar mais perto da estância da Coronilha, onde deveria pousar. Parece que foi ontem. Era por fevereiro. Eu vinha abombado da troteada. Olha ali na restinga a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo na beira do passo. Desencilhei. E entendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvi o ruído manso da água tão limpa e tão fresca rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira, e fui-me à água, que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes, e sempre puxei umas braçadas poucas, porque não tinha cancha para um bom nado. E solito e no silêncio, tornei a vestir-me, encilhei o zaino e montei. Daquela vereda, andei como 3 léguas, chegando à estância cedo ainda, obra assim de braças de meia de sol. Esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasino, um cusco muito esperto e bom vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me e depois de sair da porteira, nem por nada fazia cara à volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Por sinal que uma noite... mas isso é para outra história, vamos para o caso. Durante a troteada, bem reparei que, volta e meia, o cusco parava-se na estrada e latia, e corria para trás, e olhava-me, e latia de novo, e troteava um pouco sobre o rastro. Parecia que o bichinho estava me chamando. Mas como eu ia, ele tornava a alcançar-me para daí a pouco recomeçar. Pois amigo não lhe contou nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava para pagamento de gado que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar. Depois uns coriscos tirantes a roxo. Depois tudo foi ficando meio cinzento para escuro. Eu era muito pobre. E ainda hoje, é como você sabe, estava começando a vida e o dinheiro era do meu patrão, um charqueador sujeito de contas muito limpas e brabo como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagavam. Então, Patrício, está doente? Obrigado. Não, senhor, respondi, não é doença. É que sucedeu-me uma desgraça.
Perdi uma dinheirama do meu patrão. Ah, la fresca! É verdade. Antes morresse que isto. Que vai ele pensar agora de mim? É uma dos diabos, é. Mas não se acoquine, homem. Nisto, o Cusco Brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada, aos latidos. E olhava-me, e vinha, e ia, e tornava a latir. Ah! E num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandi, e em cima de uma pedra, a guaiaca, e por cima dela, o cinto das armas. E até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada antes de entrar na água, e que deixei espetada num espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul que subia fininha e direita no ar sem vento. Tudo, eu vi tudo. Estava lá, na beirada do passo a guaiaca, e o remédio era um só, tocar a meia rédea antes que outros andantes passassem. Num vu, estava a cavalo, e mal isso o cachorrinho pegou a retouçar, numa alegria, ganindo, Deus me perdoe, até que parecia falar. E dei de rédea, dobrando o cotovelo do cercado. Ali logo frenteei com uma comitiva de tropeiros, com grande cavalhada por diante, e que, por certo, vinha tomar pouso na estância. Na cruzada nos tocamos como na aba dos sombreiros, uns quantos vinham de balandral enfiado. Sempre me deu uma coraçonada para fazer umas perguntas, mas engoli a língua. Amaguei o corpo e, penicando nas esporas, toquei a galope largo. O cachorrinho ia ganiçando ao lado na sombra do cavalo, já muito comprida. A estrada estendia-se deserta. À esquerda, os campos desdobravam-se a perder de vista, serenos, verdes, clareados pela luz macia do sol morrente, manchados de ponta de gado que iam se arrolhando nos paradouros da noite. À direita, o sol muito baixo, vermelho e dourado, entrando em massa de nuvens de beiradas luminosas. Nos atoleiros, secos, nenhum quero-quero. Uma que outra perdiz sorrateira piava de manso por entre os pastos maduros e longe, entre o resto da luz que fugia de um lado e a noite que vinha, peneirada, do outro, alvejava a brancura de um João grande, voando, sereno, quase sem mover as asas, como numa despedida triste em que a gente também não sacode os braços. Foi caindo uma aragem fresca e um silêncio grande em tudo. O zaino era um pingaço de lei, e o cachorrinho, agora sossegado, meio de banda, de língua de fora e de rabo em pé, troteava miúdo e ligeiro dentro da polvadeira rasteira que as patas do flete levantavam. E entrou o sol. Ficou nas alturas um clarão afogueado, como de incêndio num pajonal. Depois o lusco-fusco, depois cerrou a noite escura. Depois, no céu, só estrelas. Só estrelas. O zaino atirava o freio e gemia no compasso do galope, comendo o caminho. Bem por cima da minha cabeça, as Três Marias, tão bonitas, tão vivas, tão alinhadas, pareciam me acompanhar. Lembrei-me dos meus filhinhos, que as estavam vendo talvez. Lembrei-me da minha mãe, de meu pai, que também as viram quando eram crianças e que já as conheceram pelo seu nome de Marias, as Três Marias. Amigo, você é moço, passa a sua vida rindo. Deus o conserve. Sem saber nunca como é pesada a tristeza dos campos quando o coração pena. Há quantos tempos eu não chorava, pois me vieram lágrimas, devagarinho, como gateando, subiram, tremiam como as pestanas, luziam um tempinho e ainda quentes, no arranco do galope, lá caíam elas na polvadeira da estrada, como um pingo d'água perdido, que nem mosca nem formiga daria com ele. Por entre minhas lágrimas, como um sol cortando um chuvisqueiro, passou-me na lembrança a toada de um verso lá dos meus pagos. Quem canta refresca a alma, cantar adoça sofrer. Quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver.
Mas que cantar podia eu? O zaino respirou forte e sentou, trocando a orelha, farejando no escuro. Bagual tinha reconhecido o lugar, estava no passo. Senti o cachorrinho respirando como assolhado. APM. Não bulia uma folha, o silêncio nas sombras do arvoredo metia a respeito. Que medo não, que não entre em peito de gaúcho. Embaixo, o rumor da água pipocando sobre o pedregulho, vagalumes retouçando no escuro. Desci, dei-me com o lugar onde havia estado, tentei os galhos do sarandi, achei a pedra onde tinha posto a guaiaca e as armas. Corri as mãos por todos os lados. Mais para lá, mais para cá, nada, nada. Então senti frio dentro da alma. O meu patrão ia dizer que eu havia roubado. Roubado. Pois então eu ia lá perder as onças. Qual? Ladrão, ladrão. É que era? E logo uma tensão ruim entrou-me nos miolos. Eu devia matar-me para não sofrer a vergonha daquela suposição. Era o que eu devia fazer, matar-me. E já, aqui mesmo. Tirei a pistola do cinto, amartilhei o gatilho, benzi-me e encostei no ouvido o cano, grosso e fino, carregado de bala. Ah, Patrício, mas Deus existe. No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi as Três Marias luzindo na água. O Cusco, encarapitado na pedra ao meu lado, estava me lambendo a mão. E logo, o zaino relinchou lá em cima, na barranca do riacho, ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retinia ali perto, num oco de pau. Patrício! Não me avecho de uma heresia, mas era Deus que estava no luzimento daquelas estrelas. Era Ele que mandava aqueles bichos brutos arredarem de mim a má atenção. O cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente. O meu cavalo lembrou-me a liberdade, o trabalho, e aquele grilo cantador trouxe a esperança. E puxa! Patrício, eu sou muito rude. A gente vê caras, não vê corações. Pois o meu dentro do peito naquela hora estava como um espinilho ao sol. Num descampado, num pino do meio-dia, era a luz de Deus por todos os lados. E já todo no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um baio, bati o isqueiro e comecei a apitar. E fui pensando. Tinha, por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, perdido as 300 onças. Uma fortuna para mim. Não sabia como explicar o sucedido, comigo acostumado a bem cuidar das coisas. Agora era vender o campito, a ponta de gado manso, tirando umas leiteiras para as crianças e a junta de guaranés lavradores, vender a tropilha dos colorados. E pronto, isso havia de chegar. Folgado. E caso mermasse a conta, enfim, havia de se ver o jeito a dar. Porém, matar-se um homem, assim no mas, e chefe de família, isso não. E despacito vim subindo a barranca, e assim que me senti, o zaino escarciou, mastigando o freio. Esmaniei-o e apresilhei o cabresto. O pingo agarrou a volta e eu montei, aliviado. O Cusco escaramuçou, contente. A trote e galope voltei para a estância. Ao dobrar a esquina do cercado, enxerguei luz na casa. A cachorrada saiu logo a quando. O zaino relinchou alegremente, sentindo os companheiros. Do potreiro, outros relinchos vieram. Apeei-me no galpão, arrumei as garras e soltei o pingo que se rebolhou com ganas. Então eu fui para dentro. Na porta dei o louvado seja Jesus Cristo, boa noite, e entrei, e comigo rente o Cusco. Na sala do estancieiro havia uns quantos paisanos. Era a comitiva que chegava quando eu saía. Corria o amargo. Em cima da mesa, a chaleira, e ao lado dela, enroscada como uma jararaca na ressolana, estava a minha guaiaca, barriguda, por certo com as 300 onças dentro.
Louvado seja Jesus Cristo. Patrício, boa noite. Então, que tal lhe foi de susto? E houve uma risada grande de gente boa. Eu também fiquei me rindo, olhando a guaiaca e para o Guaiapeva, arrodilhado aos meus pés. Esse foi o conto de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço!